Boa tarde para todos vocês, sou a pastora Yara, da Igreja Arca da Aliança, e como sempre eu gosto de deixar uma palavra de devocional, uma palavra que venha lá dos altos céus, para a minha vida e para a tua vida. A palavra de ordem profética para hoje encontra-se em 1ª Epístola de João, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. E aqui também fala no versículo 15: não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. E eu vou repetir o último aqui. Olha, eu achei muito interessante. E o mundo passa, tudo passa. E a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu achei muito interessante essa mensagem de hoje, porque muitas vezes dizemos que estamos com Deus, que andamos com Deus, mas muitas vezes o nosso coração não está totalmente centrado nas coisas de Deus. Por quê? Porque olhamos muito para as coisas desse mundo. E aqui diz assim: aquele que diz que está nele, em Jesus, também deve andar como ele andou. A Bíblia diz: sede santo, porque eu sou santo. O nosso Deus, ele é santo. E ele quer o que de nós? Santidade de vida, uma vida íntegra, reta, diante do Senhor. Mas muitas vezes, irmãos, nós queremos até viver essa vida de santidade, queremos até fazer a vontade do Pai, mas só que as coisas desse mundo, os problemas, as dificuldades, a luta do dia a dia, muitas vezes nos tira até da presença de Deus. As lutas que nós passamos, irmãos, nos enfraquece durante os dias. Nós ficamos fracos, por quê? Porque muitas vezes a gente não coloca a nossa fé em prática. A gente vive de fé em fé, de glória em glória. É pela fé que a gente vive. O justo viverá pela fé. E muitas vezes, irmãos, a nossa fé se enfraquece. Ficamos fracos porque vamos absorvendo os problemas. As dificuldades vão entrando na nossa mente, no nosso coração. Ficamos frágeis, cansados, abatidos. Mas hoje o Senhor está falando uma palavra forte. Entrega o caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho. Entrega os teus problemas. Entrega as tuas lutas. Entrega todos os teus anseios, teus medos. Entrega tudo na presença do Pai. E confia no Senhor. E Ele então vai trabalhar na tua vida. É Ele quem faz, irmão. Nós não fazemos nada. Ele quem faz todas as coisas. E é Ele que dá a bênção para nós. A bênção vem do alto. A bênção vem do Senhor. E aqui a Bíblia diz assim: não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a concupiscência, tudo passa, irmãos, tudo passa nesse mundo. Por isso não podemos colocar os nossos olhos e nem o nosso coração nas coisas desse mundo. Quando nós colocamos muito os nossos olhos e colocamos o nosso coração muito nas coisas desse mundo, nós não conseguimos então viver uma vida de plenitude e uma vida de entrega ao Senhor. Por quê? Porque as preocupações e os cuidados com as coisas desse mundo vai tomando o nosso tempo, vai tomando o nosso coração. A preocupação com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, os problemas com familiares, problemas na nossa casa,
com problemas com a vida financeira, problemas que vai surgindo no dia a dia, vai tomando conta do nosso coração e da nossa mente, ao ponto de nós não conseguir viver essa vida ao qual Deus quer que a gente viva. E aqui diz, olha só que linda essa palavra aqui, ó. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Jesus veio aqui na terra cumprir uma missão. Como é que Jesus andou aqui na terra? Ele veio aqui cumprir uma missão e ele cumpriu. O ministério dele foi rápido, foi curto, foi por pouco tempo, mas foi um ministério maravilhoso. E ele cumpriu tudo aquilo que tinha que... Tudo que ele veio na terra para fazer, ele fez e ele cumpriu. Eu lembrei também do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo falou, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Ele também cumpriu. Quando ele viu que estava já indo embora desse mundo, ele falou, encerrei a carreira, eu guardei a fé. Irmãos, nós temos que encerrar a carreira, nós temos que andar como Jesus andou, fazendo a obra, fazendo as coisas de Deus. O nosso coração e a nossa mente não pode estar filtrada nas coisas desse mundo. Não podemos amar esse mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, irmãos, tudo passa. Essa vida passa, as concupiscências, soberbas da vida, os desejos, as vaidades, das coisas desse mundo, tudo acaba, tudo passa. E aqui a Bíblia fala bem forte, olha que linda essa parte aqui, ó. E o mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sabe qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Que eu e você cumpra a missão ao qual nós temos chamado. A missão ao qual o Senhor nos chamou. A missão a qual Ele nos tem chamado. E qual é a missão? Ganhar almas para o Senhor Jesus. Trabalhar para o reino de Deus. Nós temos que nos encher da palavra de Deus. Nós temos que orar mais. Nós temos que buscar a presença do Senhor. Fazer a sua vontade. Porque esse que faz, esse permanece para sempre. Essa pessoa que faz a vontade de Deus. Esse, aos olhos do Senhor, o Senhor ama e o Senhor cuida. O Senhor cuida dos justos, o Senhor cuida daquele que obedece a Ele. Nós temos que fazer a oração, nós temos que fazer a oração do Senhor Jesus. Qual é a oração que Jesus fez? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Que não seja feita a vontade dos meus irmãos, mas a tua. Nós temos que cumprir a tua vontade. Nós temos que cumprir a vontade de Deus. Cumpra a vontade de Deus na tua vida e você vai ser muito feliz. Não fique preocupada com os problemas dessa vida e não fique se enredando com as coisas desse mundo, colocando os teus olhos nas coisas desse mundo, desejando as coisas desse mundo, desejando os manjares desse mundo. Não, se afaste. Tenha uma vida de santidade. A Bíblia diz, sede santo porque eu sou santo. O Senhor quer que nós sejamos santos, que nós vivamos uma vida de santidade, uma vida de integridade, uma vida santa e correta diante do Senhor, buscando a santidade em todo tempo e em todo lugar. Mas se você diz, pastor, é tão bonita essa palavra, achei tão lindo, mas é tão difícil para mim colocar em prática, porque a senhora nem sabe o que eu estou passando, a senhora nem sabe a luta que eu tenho passado, a minha luta é muito grande, os problemas e as dificuldades são muito grandes, mas o Senhor falou que Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Irmãos, quando nós fazemos a obra, quando nós nos dedicamos, Deus vira o nosso cativeiro. Deus nos dá tudo em dobro aquilo que nós perdemos. Deus nos dá o melhor dessa terra. E Deus quer te dar o escape. Deus não dá uma prova maior do que possamos carregar. Ele quer te dar o escape. Mas Ele não quer que você coloque os teus olhos e nem o teu coração nas coisas desse mundo. Então vamos fazer a vontade de Deus.
e largar as coisas desse mundo. Então vamos fazer essa oração? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, que não venhamos olhar para as coisas desse mundo, Pai, as coisas perecíveis. O mundo passa, a concupiscência passa, as coisas desse mundo passam, tudo passa, a vaidade passa. Mas, Senhor Jesus, quando nós fazemos a Tua vontade, então, Senhor Jesus, nós, Pai, estamos firmes com o Senhor. E quando o Senhor vier buscar a Tua igreja, quando a trombeta soar, nós podemos subir contigo lá para os céus. E lá, Senhor, o Senhor vai enxugar toda lágrima. Lá não vai ter sofrimento, lá não vai ter dor. E lá nós vamos viver felizes com o Senhor. Nos ajuda a fazer a Tua vontade, Jesus. Eu te peço em Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Que o amor do Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a minha vida, tua vida, hoje e para sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus.